Este é o professor Renato Velas. É um homem pardo, de cabelos escuros, em corte militar. Tem os olhos castanho escuros, está usando um óculos de armação quadrada. Está usando uma camisa preta, social. O professor está à frente de uma parede verde e ao seu lado esquerdo a TV interativa que fará uso. Olá! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Renato Velas, o seu professor de Geografia. E hoje nós iremos estudar as questões indígenas no Amazonas e no Brasil. Primeira questão, analise o mapa. O mapa traz como título Áreas de Atuação das Frentes de Proteção FP. Perceba que nós temos áreas aí em amarelo em todo o mapa. Vamos agora para o comando da questão. É uma ação das frentes de proteção. Letra A, o monitoramento das reservas extrativistas. B, a fiscalização dos territórios de povos isolados? Letra C, a fiscalização da biopirataria florestal? Letra D, a vigilância das áreas de conservação ambiental? E letra E, a promoção de pesquisa científica. Vamos à resposta. Nós estamos falando sobre as frentes de proteção. E para que servem as frentes de proteção? Olha aí, meu povo. Letra B, para a fiscalização dos territórios de povos isolados. Observe agora aqui comigo. Os povos indígenas isolados são aqueles que não possuem um contato com aqueles que não são indígenas. Então, para garantir a manutenção desses povos, a FUNAI dispõe de bases por toda a Amazônia para proteger esses povos indígenas do contato com o não indígena. A nossa história brasileira ela é muito clara em demonstrar que o contato direto do indígena com o não indígena apenas provocou perdas para os povos indígenas brasileiros. Propagação de doença, homicídios, a perda de sua cultura, a invasão de suas terras. Então, há uma preocupação por parte da FUNAI em deixar esses povos isolados da forma como estão. Aí você pode perguntar, mas professor, não seria melhor integrar estes povos à nossa sociedade? Esse processo histórico, entre aspas, de integração, demonstrou, como falei anteriormente, perdas irreparáveis aos povos indígenas. Então hoje a política da FUNAI é deixar os povos isolados desta forma em que estão, tá? Inclusive aqui você pode visualizar um dos contatos aéreos realizados pelas equipes da FUNAI com povos isolados aqui na Amazônia. São grupos humanos pequenos, que ainda conseguem resguardar boa parte dos seus costumes. E aí nós temos uma situação bem interessante também a ser discutida. Nós temos que observar que existe uma histórica luta, principalmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, pela garantia dos direitos dos povos indígenas. O que vocês estão vendo aí é um indígena segurando a bandeira do Brasil, contrário ao marco temporal, o projeto de lei do marco temporal. Este projeto de lei, já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ele previa que somente teriam acesso às suas terras aqueles povos indígenas que estavam ocupando a terra no ano da promulgação da Constituição de 88. Ou seja, aqueles povos que haviam sido expulsos de sua terra perderiam o acesso a ela. A nossa Constituição ela é extremamente clara. Os indígenas do Brasil, eles possuem um direito ancestral às terras em que ocupam. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do projeto de lei do marco temporal. Questão número 2.
Um grupo de indígenas que protestava contra a mudança no processo de demarcação de terras cercou nesta quinta-feira, 18 de abril de 2013, o Palácio do Planalto. De acordo com um dos representantes do movimento, Neguinho Tucá, a população indígena não foi ouvida durante o processo de elaboração da PEC 215 e teme perder suas terras com as mudanças. Índio sem terra não tem vida, declarou o coordenador das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, Marcos Apurinã. Não aceitamos e não vamos aceitar mais esse genocídio. O grupo é o mesmo que na última terça-feira, 16, invadiu o plenário da Câmara dos Deputados em protesto contra a PEC 215, que transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. Agora olha só o comando da questão, hein? São processos que vêm contribuindo para o acirramento da tensão social envolvendo a população indígena no campo brasileiro. Letra A. O avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte, a instalação de usinas hidrelétricas em terras indígenas e a permanência da concentração de terras no país. Letra B. A expansão da reforma agrária, o aumento do desemprego no campo e a ausência de políticas de assistência social destinada à população indígena. Letra C. O avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte, a expansão da reforma agrária e a reivindicação da população indígena de direitos não previstos na Constituição Federal. Letra D. A expansão da reforma agrária e da agricultura familiar, a instalação de usinas hidrelétricas em terras indígenas e a permanência da concentração de terras no país. E a letra E, meu povo? A expansão da agricultura familiar no país, o aumento do desemprego no campo e a ausência de políticas de assistência social destinada à população indígena. Questão número 2. Observem aí, nós temos como resposta correta a letra A. O avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte, a instalação de usinas hidrelétricas em terras indígenas e a permanência da concentração de terras no país. Veja que nós estamos falando aqui do acirramento das tensões sociais no campo brasileiro referente à questão indígena. O que nós temos notado, o que a mídia tem propagado em relação ao indígena e a luta por suas terras? Temos, por exemplo, um caso muito recente da questão Yanomami, que ocorre principalmente no estado de Roraima, terra indígena Yanomami, terra indígena reconhecida, legalizada, invadida por garimpeiros, invadida por madeireiros, invadida até por fazendeiros que acabam gerando conflito com os indígenas. Nessa questão, senhores, que envolve a invasão de terras indígenas, nós temos uma passividade governamental muito grande. O Estado ele é responsável. O Estado ele é obrigado em fiscalizar, em prover a segurança das terras indígenas no Brasil. Mas não é isso que nós temos notado nos últimos anos. A invasão contínua de terras indígenas por garimpeiro, que vão em busca de ouro, vão em busca de pedras preciosas, é o grande exemplo que nós temos em relação ao descaso do Estado. A construção de hidrelétricas, principalmente durante o período da ditadura militar no Brasil, forçou milhares de índios a se deslocarem de suas terras originais, a quebrarem de forma forçada o vínculo com o seu lugar. Então aí nós temos outro exemplo de como o Estado não proveu a devida segurança à terra indígena. Isso é extremamente importante de ser lembrado. E a questão da concentração fundiária. O que é concentração fundiária? É muita terra nas mãos de poucas pessoas. Isso aqui é uma herança colonial. Então, desde o Brasil colônia, os índios foram expropriados de suas terras. Nós temos aí fazendeiros que acabam concentrando muitas terras em suas mãos e, consequentemente, desrespeitando o direito originário dos indígenas à sua terra, né? Onde nasceram, onde criaram seus costumes, onde desenvolveram seu modo de vida.
Então, estes elementos são muito importantes para que a gente passe a entender melhor a questão do conflito fundiário envolvendo terra indígena no Brasil. Lembrando sempre, meu querido, a Constituição Federal, ela reconhece o direito do indígena à sua terra. A Constituição Federal, ela reconhece o direito do indígena aos seus costumes, à sua língua, às suas práticas sociais. Então não há que se discutir essa questão que envolve, a invasão de terras. O fato é, a terra indígena deve ser protegida pelo Estado. Questão número 3. Os termos conhecimento local, conhecimento indígena, conhecimento tradicional ou mesmo etnociência têm surgido com frequência na última década com o objetivo de chamar a atenção para a pluralidade de sistemas de produção de saber no mundo e para sua importância nos processos de desenvolvimento. Observem só, de acordo com o texto, letra A, os povos indígenas atravancam o desenvolvimento e a exploração econômica de áreas naturais protegidas. Letra B, a população de uma área protegida deve ser retirada para que ocorra o seu desenvolvimento. Letra C, os cientistas que estudam áreas naturais devem programar suas ações para o seu desenvolvimento. Letra D, a população que vive em áreas naturais é relevante para o desenvolvimento de novas tecnologias. E letra E, a população tradicional sofre as consequências do desenvolvimento econômico nas áreas protegidas. Questão número 3. Vamos lá, marque aí como resposta correta a letra D, que nos diz o seguinte: a população que vive em áreas naturais é relevante para o desenvolvimento de novas tecnologias. Meu querido, do que nós estamos tratando aqui? Estamos tratando do conhecimento tradicional, do conhecimento ancestral, daquele tipo de conhecimento caracterizado pela vivência, pela ideia de que você conhece o lugar onde você habita. E é assim que ocorre com os povos indígenas no Brasil. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, nós falamos sobre biopirataria, que é a usurpação de recursos naturais, organismos vivos da natureza, ou seja, a retirada sem autorização. Mas hoje nós também temos que discutir a etnopirataria, nós temos que discutir também a usurpação desse conhecimento tradicional. O que tem acontecido? Nós temos normalmente, não exclusivamente, estrangeiros chegando ao território como na Amazônia, se aproximando de comunidades indígenas, ganhando a confiança dos povos indígenas e em seguida, obtendo acesso ao conhecimento tradicional. Aí você pode dizer assim, peraí, mas isso é algo muito distante da minha realidade. Negativo. Lembra, por exemplo, quando você está com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, está com alguma doença, você chega na casa da sua avó, ela faz o quê? Um chá para você. Isso é conhecimento tradicional. Os povos indígenas conhecem como ninguém para que servem as plantas, o uso também de animais e suas substâncias, na cura de doenças. Então, quando nós falamos do conhecimento tradicional, a ideia é justamente buscar resguardar, buscar dar maior importância a esse tipo de conhecimento. E se nós pudermos atrelar de forma legal, atenção para a expressão, atrelar de forma legal, esse conhecimento tradicional dos povos tradicionais que ocorrem no Brasil, que existem no Brasil, como por exemplo os povos indígenas, ao desenvolvimento tecnológico, nós teremos como consequência um desenvolvimento socioeconômico. E nesse caso, todos ganham. Ganha o Estado brasileiro, porque vai ter acesso a um conhecimento que é muito restrito, vai poder desenvolver produtos, vai poder desenvolver tecnologias e também vão ganhar os povos indígenas, que terão seus direitos resguardados sobre esse conhecimento e também poderão auferir algum tipo de lucro para a promoção do seu próprio desenvolvimento social. Aí você vai dizer assim, pô, professor, mas o indígena tendo acesso
a uma questão econômica, e por que não, se ele detém um conhecimento, se ele conhece o seu lugar, se ele sabe para que usar determinada planta, determinada substância animal, nada mais justo que ele tenha acesso também à parte do lucro obtido a partir desse conhecimento legalmente, né, adquirido. Beleza? E aí, meu vestibulando, gostou da aula de hoje? Hoje nós trabalhamos questões extremamente pertinentes aos povos indígenas no Brasil e no Amazonas. Esse conteúdo é extremamente importante para o EA. Siga o Preveste EA em todas as nossas redes sociais. Até a próxima!